Olá, seja muito bem-vindo a mais um estudo bíblico indutivo da Igreja Presbiteriana Central de Bom Sucesso. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo sejam contigo, com a tua família, com a nossa amada Igreja Presbiteriana Central de Bom Sucesso e também com a sua igreja, a você que faz parte aí de outra comunidade cristã que prega o genuíno Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Bem, nós estamos agora iniciando mais uma série de estudos e desta vez vamos falar sobre os fundamentos bíblicos da família. Esta primeira lição é chamada Família, Criação de Deus, e ela é baseada numa revista da editora Cristã Evangélica, onde você vê aí no próximo slide o endereço caso você queira conhecer mais desta publicação. Os nossos agradecimentos à editora Cristã Evangélica pela cortesia de disponibilizar os slides que são base para esta apresentação, assim como a versão digital das primeiras lições disponíveis gratuitamente lá no site da editora Cristã Evangélica. Ao término desta lição, todos nós que estamos aprendendo juntos seremos capazes de considerar que a instituição família faz parte do propósito de Deus para a humanidade. E é muito bom a gente conhecer que este não é um propósito de Deus somente para aqueles que acreditam nele, ou somente para aqueles que creem em Jesus Cristo, o Filho de Deus, como Salvador. Mas toda a humanidade é abençoada quando considera esta instituição, a família, como parte do propósito de Deus. Também seremos capazes de perceber que as diferenças entre o homem e a mulher não são empecilhos, ou seja, não são barreiras para que haja um bom relacionamento conjugal. Pelo contrário, até nisto a gente vê a sabedoria divina nos fazendo aí sermos completos através do casamento. Também nós iremos reconhecer as qualidades do nosso cônjuge. Esta capacidade de olhar para o próximo e que, na verdade, é carne da nossa carne, aqueles que são casados, e poder enxergar ali as qualidades em primeiro lugar, fará com que os nossos relacionamentos sejam mais saudáveis e também mais abençoadores, tanto uns para com os outros membros da família, como para toda a sociedade e para a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Neste estudo, então, nós vamos tratar de algumas questões que são óbvias acerca da criação da família. Porém, nós somos convidados a não olhar para o óbvio com preconceito, e sim como algo necessário. Para que isto seja possível, é necessário a gente se aproximar da Bíblia Sagrada, crendo na ação do Espírito Santo de Deus, que vai nos ensinar e vai nos clarear a mente, nos iluminar o caminho para que possamos seguir de acordo com os propósitos de Deus. Há uma frase de Michael Zwingli que diz: se eu deixasse de afirmar as coisas óbvias, elas continuariam a ser óbvias? Existem coisas importantes que precisam continuar óbvias e, portanto, devem ser repetidas. Daí então a necessidade de abordarmos o tema família e principalmente irmos à origem da família, que é a criação de Deus. Para você que é cristão há muito tempo e que frequenta a escola bíblica dominical, os cultos dominicais e até de meio de semana na sua igreja, ou tem nos acompanhado aqui pelos canais de mídia para que aprendamos mais da palavra, talvez você olhe para este tema e isto não te chame muito a atenção. Talvez você pense, mais uma lição sobre família? Mais uma vez falarmos sobre a criação de Deus? Mas é necessário voltarmos a este ponto, principalmente nestes últimos dias em que a família sofre ataques ferrenhos de todos aqueles que são inimigos da palavra de Deus, de todos aqueles que se acham autossuficientes e independentes de Deus, e todos aqueles que até dizem não acreditar em Deus. Nosso objetivo não é combater estas pessoas. Nosso objetivo é ensinar a palavra, pois cremos que ela é poderosa
para que sozinha, através da própria ação do Verbo de Deus, que é o Senhor Jesus, e o seu Santo Espírito, converter o coração daqueles que pensam de maneira diferente. O livro de Gênesis, ele é conhecido como o livro dos começos. Temos lá o começo da criação, o começo do pecado, o começo da diversidade de idiomas, mas, sobretudo, este livro é aquele que nos mostra o começo da família. E é nesse livro que aprendemos como Deus quer que a família viva. O homem e a mulher, eles são criados à imagem de Deus. Ora, o que isto significa? A Bíblia menciona que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. A gente pode verificar isso lá no capítulo 1 de Gênesis, nos versículos 26 e 27. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Este é o relato bíblico da criação dos seres humanos. Podemos dizer que essa semelhança não é física, porque Deus é espírito, conforme o apóstolo João nos fala lá no seu evangelho, no capítulo 4, versículo número 24. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Sendo assim, nós aprendemos que tal semelhança se refere aos aspectos que distinguem o ser humano dos animais, ou seja, o seu intelecto, a sua personalidade, as suas emoções, as suas vontades, a capacidade de decidir entre o certo e o errado e a habilidade de manter comunhão com o nosso Deus. É isto que precisamos ter em mente quando ouvimos a expressão criados à imagem e semelhança de Deus. Tudo isto e estes atributos que o próprio Deus possui, ele então traz para a humanidade, nos doando para que possamos ser a imagem e semelhança dele. Quando tratamos sobre a formação do homem, muitas pessoas se escandalizam ao perceber que o capítulo número 2 do livro de Gênesis repete a história da criação. É claro que agora, neste capítulo, com muito mais detalhes. No capítulo 2 de Gênesis, a criação do homem é descrita detalhadamente, e não se trata de duas criações como alguns tentam defender. Esta foi a maneira que o Espírito Santo inspirou a Moisés e que este escolheu para narrar as histórias de Gênesis, mencionando o fato e depois o expandindo em maiores detalhes. Nós não vamos entrar no aspecto exegético do texto, não vamos examinar todos os versículos no seu original, mas eu gostaria que você sempre tivesse em mente isso. Muitas pessoas que não creem na palavra de Deus como sendo realmente a expressão pura e verdadeira do amor de Deus para com os homens, estas pessoas tentam fazer com que a Bíblia seja desvalorizada, tentando encontrar um erro e principalmente tentando encontrar ali coisas que não existem e não estão relatadas entre o capítulo 1 e o capítulo 2. Nós escolhemos acreditar na palavra do Senhor, no texto do capítulo 1 como algo genérico, que assim o Espírito Santo inspirou a Moisés, e no texto do capítulo 2 como algo mais detalhado naquilo que era necessário conhecermos para que pudéssemos passar às gerações seguintes. A formação da mulher. Nós temos que, antes da mulher ser criada, toda a criação de Deus, ela era validada com uma frase que dizia assim: e viu Deus que era bom o que ele havia criado. Você pode conferir isto lá no capítulo 1, nos versículos 3, 10, 12, 18, 21 e 25.
Porém, você observa também que quando o ser humano é criado na pessoa do homem, que se chama Adam no hebraico, que já significa humanidade, a avaliação de Deus foi de que tudo quanto ele havia feito era muito bom. Mas no capítulo 2 há um porém, há um senão. Apenas um fato foi descrito de maneira diferente: a solidão que Adão sentia. Diz o versículo 18 do capítulo número 2. E é por isso, então, que o Senhor nosso Deus percebe que Adão estava ali trabalhando, ele havia já começado a dar nomes aos animais, estes animais que o Senhor mesmo já havia criado, e logicamente Adão percebeu que não havia entre os animais um que lhe fosse correspondente, não havia um par para o ser humano. Foi em meio a tal percepção que Deus preparou para ele a mulher, criando-a com material genético do próprio homem. E aqui a gente precisa também ter em mente algo muito importante. A mulher, ela não vem do homem, a mulher, ela vem de Deus, criada com material genético que Deus retira do homem. Então, desta forma, a gente tem que o homem não é superior à mulher porque ele foi o primeiro ser humano criado, mas Deus, percebendo que o homem precisava de um par, faz então Adão cair em profundo sono, retira dele uma costela e com aquela costela que tem um material genético, ele então cria a mulher para ser a companheira idônea de Adão. É claro que você que é observador, mesmo que você ainda não seja casado, você já percebeu que há muitas características diferentes entre o homem e a mulher. E isto é muito importante, conforme já citamos aqui, porque mostra que a completude idealizada pelo Criador, ela é benéfica para a família, para a sociedade e para todos os seres humanos. Por exemplo, nós temos no quadro a seguir que o homem normalmente é mais racional e a mulher normalmente é mais emotiva. Por que eu trato aqui de maneira a dizer normalmente? Porque talvez você olhe para todas as características suas como homem e estas descritas aqui nesta coluna e talvez você não encontre todas. Não tem nada de errado nisso. Aqui é de uma forma genérica mostrando aquilo que normalmente é aplicável à maioria dos homens. E da mesma forma você, mulher, talvez você olhe e diga: olha, mas eu não sou assim tão emotiva, no meu casamento é até o contrário, meu marido é mais emotivo, mas também não há problema, estamos aqui de uma maneira genérica mostrando aquilo que é mais natural na perspectiva das características da mulher. Então, voltando aqui ao quadro, o homem tende a ser mais objetivo quando ele está argumentando. Já a mulher, ela tende a ser mais complexa quando argumenta. O homem geralmente é mais quieto, fala pouco. A mulher geralmente fala mais do que o homem. O homem não repara nos detalhes, já a mulher é detalhista. O homem consegue ter momentos de mente vazia. Já a mulher está a todo momento ligada em tudo o que acontece. O homem é muito focado naquilo que ele está fazendo no momento, já a mulher consegue fazer várias atividades ao mesmo tempo. O homem não demonstra afetividade em público, mas a mulher mostra o que sente em público. Referente à formação da família, vemos que foi o próprio Deus quem idealizou a família e, portanto, devemos valorizá-la e nos esforçar para manter nosso casamento de acordo com as características planejadas pelo Senhor. Talvez neste momento do estudo você pense: ora, eu não sou casado, ou eu nem penso em casar no momento, isto não se aplica a mim. Mas, na verdade, isto é aplicável a todos os seres humanos, ainda que estes não se casem. Nós, principalmente os cristãos, que cremos ser a Bíblia a nossa única regra de fé e de prática, temos a obrigação de passar adiante as mensagens dos ensinamentos de Deus acerca da família para que todos possam entender qual é a vontade do nosso Pai.
Vamos nos lembrar daquilo que foi tratado na introdução deste estudo sobre a obviedade. Muitas vezes aquilo que parece óbvio, a gente não quer passar adiante. Normalmente o ser humano é assim, não é? Ele quer dar uma informação nova, ele quer ser o primeiro a tratar um assunto ou conhecer uma técnica e por aí vai. Mas a obviedade, por exemplo, de que o casamento deve ser monogâmico, precisa ser enfatizada e muito nos dias de hoje. Assim como o casamento deve ser heterossexual e assim como o casamento deve ser indissolúvel. Irmãos, vamos entender que o fato, talvez, de algumas pessoas terem errado no passado, não significa que elas não podem, a partir deste momento, confessarem ao Senhor o seu erro, pedirem perdão, se arrependerem e viverem uma nova vida, uma vida de novidade em Cristo Jesus, mostrando então que nasceram de novo ao receberem Jesus como seu Salvador. E isto só é possível realmente pela salvação em Cristo e pela ação do Espírito Santo nas nossas vidas. E isto se aplica à família. Quando os pais não ensinam aos filhos dentro de casa certas obviedades, eles acabam aprendendo lá fora, no mundo, até mesmo com colegas não cristãos, na escola ou na faculdade ou no local de trabalho, que essa coisa de casamento é ultrapassada, que esta questão de família não existe e que a família tradicional ela é algo da sociedade patriarcal. Mas não, nós aprendemos na Bíblia que a família é plano de Deus. E é muito interessante como, principalmente no Brasil, a grande maioria dos brasileiros diz acreditar em Deus. Mas quando a gente expõe a vontade de Deus acerca da família ou acerca do casamento, alguns dão um passo atrás, ou alguns dizem, olha, não é bem assim, os tempos mudaram, a Bíblia é muito antiga, este conceito não existe mais. Daí a importância de tratarmos disto que para você pode parecer óbvio, mas precisa ser repetido várias vezes, tamanha a importância deste tema. Então nós vamos aprender aqui que precisamos valorizar o casamento, precisamos valorizar a família. E a característica que nós vamos ver agora, a primeira, é que o casamento ele é monogâmico. Está registrado lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, no versículo 2. Mas por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. Não nos é permitido termos mais de uma esposa e às mulheres não é permitido a elas terem mais do que um marido. E este tema, ou melhor dizendo, esta expressão da permissão, não é permitido, é algo que às vezes causa uma coceira nos ouvidos, principalmente dos jovens que não conhecem a palavra de Deus. Porque eles têm aprendido através das mídias sociais que tudo lhes é permitido. Que eles podem fazer o que der na cabeça a qualquer momento, que são donos das suas próprias vidas e que têm, pela informação recebida já nestes anos da juventude, muito mais informação até do que nós, os mais velhos, já recebemos, tem então a capacidade de julgar o que é melhor para cada um deles. Mas precisamos novamente voltar ao óbvio e mostrar que na palavra de Deus, por conta da imoralidade que já existia lá em Corinto, naqueles tempos do início da era cristã e até mesmo antes, conforme é descrito no livro do Deuteronômio, no Antigo Testamento, não é algo de hoje em dia a imoralidade. E o plano de Deus, então, é para que cada homem tenha a sua esposa e cada mulher tenha o seu próprio marido. O segundo ponto e a segunda característica dentre a vontade de Deus na formação da família é que o casamento seja heterossexual, ou seja, entre pessoas de sexos opostos, o masculino com o feminino. E nós cremos e vemos isto na palavra de Deus, que homem e mulher Deus criou. Deus então nos forma assim para que possamos ser completos.
Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, no versículo 26 e também no 27, nós vemos ali quando as coisas dão errada, quando as coisas saem do controle, quando as pessoas tomam atitudes erradas. Deus, então, naquele momento vai dizer que, por causa disso, os entregou a paixões vergonhosas. E até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Este é um texto muito emblemático da palavra de Deus e nós devemos tomar todo o cuidado porque precisamos analisá-lo dentro de um contexto, o que não é aqui a função desta primeira aula sobre a formação da família. Mas aquilo que é função e que nós precisamos extrair e aprender com a ajuda do Santo Espírito de Deus é que o casamento é heterossexual e que o Senhor condena quando um homem quer se relacionar sexualmente com outro homem ou quando uma mulher quer se relacionar sexualmente com outra mulher. Isto fere as leis da natureza de Deus e isto traz a perversão para aquela pessoa ou para aquela família e para a sociedade como um todo, e isto traz também maldição. Aqui no texto que nós lemos, nós vemos que Deus então os entregou às próprias paixões vergonhosas e estas pessoas passaram a sofrer em si mesmas o castigo merecido por terem se pervertido. O terceiro ponto, então, e a característica de como deve ser o casamento na formação da família, também está em 1 Coríntios capítulo 7, mas agora nos versículos 10 e 11. Aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do seu marido, mas se o fizer, que permaneça sem se casar, ou então reconcilie-se com o seu marido, e o marido não se divorcie da sua mulher. Ora, talvez você pense, mas há exceções, a própria Bíblia Sagrada trata disso, o Senhor Jesus fala da questão do divórcio no Evangelho de Mateus, e é certo que há exceções. Mas algo que não é diferente é o seguinte, Deus ele é contra o divórcio, e o casamento ele deve ser indissolúvel. Mas por conta da dureza do coração do homem e da mulher, foi que Moisés no passado concedeu carta de divórcio e o Senhor Jesus então, como não veio revogar a lei, mas cumpri-la, mostrou que isto poderia até acontecer. Mas isto não significa que Deus se agrada, não significa que é a vontade do Pai para o casamento. A vontade de Deus para a família, que começa no casamento ali entre homem e mulher, somente um homem e somente uma mulher, é que este casamento nunca se dissolva. Ora, mas e se acontecer dele se dissolver? Precisamos ir à palavra de Deus e conhecer como que agora aquele homem divorciado ou aquela mulher divorciada deve se portar perante a sociedade, assim como este texto que nós temos aqui nos diz. Caminhando para a conclusão desta primeira aula, nós vimos que o casamento é uma instituição divina, criada por Deus, visando a continuidade da espécie humana, mas trazendo diferentes aspectos na formação do homem e da mulher. Ou seja, precisamos valorizar a ideia de Deus para o casamento, reconhecendo humildemente que ninguém entende melhor do homem e da mulher do que aquele quem os criou, que é o nosso Deus e Pai, o Criador de todo o universo. Esta instituição divina, que é o casamento, ele valoriza o ser humano naquilo que ele precisa. Podemos observar lá no texto que vimos em Gênesis capítulo 1 e no capítulo 2, no versículo 18, que o Senhor observa o homem, vê que ele está só, vê que isto não é bom. Então, de uma maneira muito ágil e perfeita e soberana,
ele então completa e coroa a criação com a formação da mulher, formando aí o primeiro casal e a primeira família e dando ordens a eles. A ordem é que eles cresçam, a ordem é que eles multipliquem-se, a ordem é que eles venham a povoar a terra, e eles obedeceram, tanto que nós estamos aqui muitos e muitos anos depois, desta maneira, a receber o fruto desta obediência e sermos também agraciados, porque os nossos pais nos formaram e fomos então criados e educados valorizando a família. Se porventura na sua casa não foi assim, não significa que você precise perpetuar isto às próximas gerações. A você que também não é casado, você pode e deve ajudar na missão de Deus em levar a todos os povos a sua vontade acerca da família. Não desista de falar do amor de Deus. Não desista de falar que o casamento é plano de Deus e é uma maravilha criada por Ele. A sociedade, e às vezes até mesmo dentro das igrejas, as pessoas vão tentar mostrar que não, que traz muito trabalho, é muito complicado, mulher e homem não se entendem nunca e que há muitas brigas, mas nós precisamos valorizar que quando o Senhor é presente no casamento, embora haja ali algumas divergências, isto é momento passageiro, porque a palavra de Deus nos enche da sabedoria e o Santo Espírito nos enche da certeza de que precisamos tomar a decisão certa. E assim o homem cede de um lado, a mulher cede de outro, e então todos continuam a crescer e a família continua a ser abençoada como plano de Deus nesta humanidade. Na conclusão, então, nós temos que, por serem ambos imagem e semelhança de Deus, homem e mulher, não devemos supor que haja posição inferior ou superior nessa relação, mas diferentes funções, de maneira que cada um deve contribuir para que o casamento seja cada vez mais solidificado e promova a glória de Deus. Dentre as diferentes funções que o Senhor tem para as famílias, o homem exerce a função de líder, mas isto não significa que ele é superior à mulher. Simplesmente o nosso Deus, ele trouxe este ensinamento e mandamento para que os homens assim o fizessem. Bom, nós não vamos nos aprofundar em certas questões aqui dos mandamentos do Senhor específicos para o homem como cabeça, mas é necessário a gente ter em mente o seguinte: dentre as funções do homem como líder, está a de se entregar pela sua mulher e se sacrificar por ela, assim como Cristo se entregou e deu a vida pela sua igreja. Isto mostra, então, que a liderança no casamento não significa superioridade, mas serviço. Assim como tudo que temos visto, não é, na palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo nos ensinou que aquele que quer ser o maior, seja este o primeiro a servir. Lá no Evangelho de João, no capítulo 13, ele deu este exemplo. Ele mesmo se ajoelhou e foi lavar os pés dos seus discípulos de uma maneira muito humilde, trazendo um grande ensinamento para todos nós. Em relação à família, que é a criação de Deus, assim também nós devemos fazer, servir uns aos outros para promover a glória de Deus. Que Deus te abençoe poderosamente, que a mão do Senhor nunca se afaste da tua família, que você seja então um proclamador, um divulgador, realmente ali uma pessoa que ama falar do casamento e da família como criação de Deus e como uma obra-prima na criação, que foi o momento em que Deus viu que o homem não poderia estar só e por isso lhe fez a mulher. Louvado seja Deus pela vontade dele manifesta em nossas vidas. E quando você for convidado a uma cerimônia de casamento, ou quando você ficar sabendo que alguém ficou noivo, procure estas pessoas e com alegria conte para eles como que é bom servir ao Senhor através do casamento.
Que o Senhor então sustente as nossas famílias, os nossos casamentos, para que possamos sempre glorificar o seu nome, em nome de Jesus. Amém. Caso você não seja cristão ainda, ou caso você seja um novo convertido, uma pessoa nova na fé evangélica, se você quiser conhecer mais sobre alguns aspectos que nós tratamos aqui nesta aula, como por exemplo a monogamia, a heterossexualidade, o divórcio, nós teremos prazer em conversar mais contigo. Deixe a sua mensagem ou o seu contato aqui nas redes sociais ou nos procure na rua General Galliene 166, em Bom Sucesso, aqui no Rio de Janeiro. Faça-nos uma visita para que possamos juntos aprender da Palavra de Deus, nos aprofundarmos na vontade do nosso Pai. E você que já é membro da nossa igreja, não deixe de compartilhar este ensinamento, divulgando este vídeo também nas suas redes sociais, aí nos seus grupos de amigos, de familiares, para que esta obviedade, que é a família e que é o casamento, seja cada vez mais divulgada. Porque se nós não falarmos aquilo que é óbvio, que é bom e que é importante e que realmente traz salvação para as pessoas ouvirão daquilo que traz maldição, aquilo que traz divisão, aquilo que estraga a vida delas. Compartilhe então, deixe o seu like aqui nesse vídeo também, para que a plataforma entenda que é um vídeo importante e também faça a divulgação automática para a gente. Deus te abençoe e te guarde hoje e sempre, em nome de Jesus.